Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. Quem fala é Ellen Vasconcelos e ao meu lado Viviane Gonçalves. Olá, Ellen. Olá, ouvintes. O tema do episódio de hoje envolve as atividades de fiscalização do Tribunal de Contas. No início desse mês, em 9 de maio, foi aprovada pelo TCE Ceará uma nova norma sobre o envio e a disponibilização de informações sobre a gestão fiscal. Em resumo, a Instrução Normativa número 1 de 2023 altera como os governos estadual e municipais devem prestar informações de natureza contábil e orçamentária ao TCE. Para explicar as principais mudanças dessa instrução normativa e como essas novidades podem contribuir para as atividades do TCE Ceará, convidamos o secretário de Controle Externo, Carlos Nascimento. Para contextualizar, Ellen, a Lei de Responsabilidade Fiscal, chamada de LRF, estabelece regras sobre a gestão dos recursos públicos, além de apresentar as atribuições dos tribunais de contas na fiscalização do cumprimento dessas regras. Os órgãos e entidades públicas devem, por exemplo, disponibilizar nos portais de transparência dados sobre as entradas de recursos, os gastos feitos, dentre outros dados de natureza contábil e orçamentária. Os órgãos e entidades públicas devem, por exemplo, disponibilizar nos portais de transparência dados sobre as entradas de recursos, os gastos feitos, dentre outros dados de natureza contábil e orçamentária, em meio eletrônico, ou seja, nos portais da transparência. Também por meio desses portais da transparência, os representantes públicos devem publicar documentos, como a prestação de contas de governo, os relatórios de gestão fiscal e os relatórios resumidos de execução orçamentária, mais conhecidos pelas siglas RGF e RREO. Nos últimos tempos, as normas sobre as finanças públicas, como a própria LRF, passou por alterações, o que fez com que o TCE Ceará desenvolvesse uma instrução normativa voltada aos governos estadual e municipais cearenses. Então, vamos acompanhar a entrevista com Carlos Nascimento e compreender mais sobre essa temática que envolve transparência e gestão dos recursos públicos. Olá, Carlos, como vai? Seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Olá, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui nesse programa tão interessante. Carlos, como surgiu a necessidade em criar essa instrução normativa e como foi o processo de construção dessa norma? Veja bem, a gente identificou que as informações que nós estávamos recebendo em relação aos relatórios fiscais, especialmente o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária, eles ainda davam entrada no nosso tribunal por meio de informações que elas eram não estruturadas, elas vinham por um PDF, ainda que ensejavam um trabalho manual das equipes, processos que eram startados dentro aqui das nossas unidades para que a gente tivesse todo um trabalho de tabulação, catálogos e depois a disponibilização dessas informações para que as pessoas, os nossos auditores, pudessem fazer de fato as verificações diante do que estava sendo observado na situação fiscal dos nossos jurisdicionados. Então, com o advento de novas tecnologias, formas de armazenar dados de uma maneira estruturada, receber essas informações já direto dos nossos jurisdicionados de uma maneira mais padronizada, nós então começamos a construir e pensar uma nova forma de se receber esses dados e fazer essas análises. A partir disso, desenhamos como seria uma maneira de pedir ao jurisdicionado que entregasse num único lugar e elaboramos então um desenho de como isso ocorreria. Fizemos uma primeira edição do que seria essa instrução normativa com essas regras, disponibilizamos ao público e aos gestores e por meio de uma audiência pública colhemos mais informações que poderiam impactar no dia a dia ali dos nossos gestores. Qual o objetivo da Instrução Normativa número 1 de 2023? E quais seriam as principais novidades nesta Instrução Normativa? Acredito que o principal objetivo da Instrução Normativa foi trazer para nós uma segurança na informação, tendo em vista que nós temos agora, ou teremos, um único local de entrega das informações relativas à gestão fiscal dos entes. Carlos, de que forma essas novas regras podem contribuir para a atuação do próprio TCE Ceará?
Em relação à instituição que modelou basicamente essa entrega de informações, a gente acabou desobrigando, digamos assim, o gestor de trazer a nós informações que hoje se tornaram desnecessárias. Então, fica bem claro na instrução normativa que ele terá esta única obrigação de entregar na Secretaria do Tesouro, de que a partir da sua publicação não haverá necessidade mais de trazer ao tribunal essas informações, embora tenha sido um costume durante muito tempo. A partir da publicação, nós teremos condição, então, de fazer todas essas análises diante das informações que forem entregues na Secretaria do Tesouro Nacional. Agradecemos a sua participação, Carlos. Muito obrigada, Carlos. Foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço. É bom que você fica sabendo e o cidadão. E fico à disposição para novas participações. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Mande um e-mail para a gente com sugestão de tema ou dúvida. Nosso e-mail é comunicacau@tce.ce.gov.br. Com coordenação de Kelly de Castro e produção da Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará, essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. Até o próximo episódio. Até lá!